Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as suas obras, dentre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Este cântico foi inspirado no Salmo 96. E o rei Davi foi muito feliz quando escreveu este salmo, porque ele convida a todos os povos, a todos nós, a cantarmos um novo cântico ao Senhor, a cantarmos a todas as maravilhas, as suas grandes obras. E como é bom, nesses tempos tão difíceis que temos vivido, lembrarmos das maravilhas que o Senhor tem operado. Sim, porque Ele tem operado. Lembrarmos que o Deus que operou no passado tem agido hoje e sempre agirá. Então eu te convido a adorar o Senhor, a exaltar o seu nome, porque só Ele é digno. Glória e majestade estão diante
Boa noite. Hoje eu gostaria de convidar você a uma reflexão sobre o tema Em Busca de um Avivamento. Mas eu gostaria neste instante que você pudesse fechar os teus olhos e eu quero junto com você fazer uma oração. Deus eterno e poderoso, eu quero te dar graças mais uma vez por podermos nos reunir através, Senhor, destas redes sociais e buscar a Tua presença, ouvir a Tua voz. Esse é o desejo do meu coração e de todos aqueles que estão agora conectados conosco, Senhor. Que a Tua voz seja ouvida. Por isso eu te peço, Deus, mais uma vez, diminua eu, cresça o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso objetivo é, através da experiência do rei Ezequias, aprendermos o que devemos fazer para sermos avivados e sermos também um instrumento de avivamento. Primeiro precisamos definir o que entendemos por avivamento. Avivamento é a ação de trazer vida onde a morte domina. Deus é vida e fonte de toda a vida. Portanto, avivamento é encontrar Deus e ser encontrado nele, pois fora de Deus não existe vida. A única forma de você encontrar Deus e ser encontrado nele é se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo. Acaz, pai do rei Ezequias, levou Israel à idolatria e ao rompimento da aliança de Israel com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Acaz sacrificou seus próprios filhos, fazendo o que Deus abomina, e fechou o templo construído por Salomão, conforme nós podemos ler em 2 Crônicas, no capítulo 28, nos versos 24 e 25. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém, em todas as cidades de Judá. Construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Seu filho Ezequias promoveu um avivamento em sua vida pessoal e também em todo o reino de Judá. Ele trouxe a vida de Deus de volta ao centro de sua existência e de seu reino, conforme nós podemos ver agora em 2 Crônicas, capítulo 29, do verso 1 ao verso 11. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram o holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso,
A ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiras. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Deus é vida, e toda a existência sem Deus é caminho de morte. Avivar é trazer Deus e seu governo para a nossa existência. Avivar é reconhecer o Deus de Israel como o único Deus e o único digno de nossa adoração. Se você deseja um avivamento na sua vida, na vida de sua igreja, de sua comunidade, de sua família, tudo começa pela sua disposição. O quanto você deseja um avivamento? O quanto você está disposto a buscar o avivamento em sua vida e se tornar um instrumento de avivamento nas mãos de Deus? Não importa o que os seus pais fizeram no passado, como nós vimos na vida do rei Ezequias. Não importa quais foram as religiões que no passado seus pais serviram. O que importa é o quanto você está disposto a fazer uma aliança com Deus. O avivamento começa do quanto você está disposto a trabalhar, a realizar, para que ele se torne uma verdade. Em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 10, diz assim: pretendo, veja, o rei Ezequias está dizendo isso a partir do momento que ele assume o reinado com a morte de seu pai. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Pretender significa ter um objetivo. Pretender significa estar disposto a realizar algo, a fazer algo. Ezequias estava disposto, tinha como objetivo fazer uma aliança com Deus. Eu gosto muito da tradução da Almeida, Revista e Atualizada deste verso. Ela diz assim: agora estou resolvido a fazer aliança com Deus. Essa é uma decisão de fórum íntimo. O avivamento em sua vida depende de quanto você está disposto a buscar a Deus. É preciso buscá-lo de todo o seu coração. É preciso desejá-lo com toda a sua alma, com todo o seu ser. Só buscamos algo de todo o coração quando percebemos que não podemos viver sem este algo. Então, este algo que nós buscamos se torna o desejo maior, prioritário em nossas vidas. Não é assim que nos sentimos quando iniciamos um namoro? Em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 29, Moisés falava ao povo de Israel, preparando-os para entrar na terra prometida, e ele disse as seguintes palavras: e lá, se referindo
a terra prometida, procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Outra versão diz, né? E lá buscarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o buscarem de todo o coração, de toda a sua alma. Moisés estava dizendo ao povo que, ao chegar na terra prometida, eles encontrariam Deus, se o buscassem de todo o coração, de toda a alma. E o achariam. Jeremias também fala palavra semelhante. Nós podemos ler no capítulo 29 de Jeremias, no verso 13. Vocês me procurarão, ou como diz outra versão, me buscarão e me acharão, quando me procurarem, né, ou me buscarem de todo o coração. Jeremias estava dizendo ao povo que depois que se completassem os 70 anos de cativeiro na Babilônia, se eles procurassem Deus, se eles buscassem Deus de todo o coração, Deus deixaria ser achado por eles. Deus se deixa ser encontrado por aqueles que o buscam com um desejo profundo, verdadeiro, sincero. Ele quer ser achado por você. Ele quer avivar sua vida. Mas o quanto você o tem buscado? Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, nós lemos as seguintes palavras de Jesus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, se alguém quiser. Depende de você. Depende do seu desejo. O quanto você deseja Jesus. O quanto você quer segui-lo. O quanto você quer ser avivado por Jesus. Se você realmente deseja segui-lo, experimentar da vida dele, negue-se a si mesmo diariamente. Jesus precisa ser a prioridade do seu viver. Ele precisa ser o centro de sua vida, de sua busca, de seus sonhos. Só assim você será cheio da vida de Cristo. Só em Jesus você pode ser encontrado em Deus e receber a vida eterna prometida por Deus. E se você prestou atenção, todos estes versículos que nós lemos agora nos mostra a necessidade de tomarmos a iniciativa para encontrarmos com Deus e vivermos com Ele um relacionamento profundo e significativo. Deus se deixa ser encontrado por aqueles que o desejam, por aqueles que o buscam de todo o coração. Deus já fez a parte dele. Deus já se revelou ao mundo. Já revelou seu amor na pessoa do Filho. Já revelou seu amor também naquela cruz. Ele já se revelou a nós por meio da sua palavra. E por meio da palavra encarnada, Jesus Cristo. Agora você precisa decidir. Você está disposto a buscá-lo de todo o seu coração? Está disposto a segui-lo, renunciando a si mesmo? Você realmente deseja um avivamento em sua vida? Se a sua resposta for não, nem adianta ouvir o resto desta mensagem.
ela nada significará para você. Mas se a sua resposta for sim, sim, eu quero buscar a Deus de todo o meu coração, sim, eu quero viver aliançado, comprometido com Deus, eu quero sim experimentar um avivamento em minha vida, então você precisa iniciar um processo de restauração de sua vida. E por isso eu quero então pedir a você agora que preste muita atenção nas próximas palavras desta reflexão. Em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 3, diz assim: no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Restaurar é consertar. O rei Ezequias, logo após sua decisão de priorizar Deus em sua vida, de se aliançar com Ele diz que no primeiro mês do primeiro ano, ele restaurou o templo de Israel, a casa do Senhor. Nós, eu e você, somos o templo de Deus. Portanto, precisamos olhar para nós com sinceridade e humildade, para consertarmos nossas vidas e restaurarmos a casa de Deus. Paulo, ao nos descrever como a casa, a morada, a habitação, o templo de Deus, ele apresenta duas formas de pecado que cometemos contra o corpo de Cristo, contra a sua igreja, contra a sua casa, a sua habitação. A primeira forma de pecado apresentado pelo apóstolo Paulo é o pecado contra a unidade do corpo. E o fazemos quando pecamos contra nossos irmãos e irmãs. Eu quero então convidar você a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz a palavra: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O apóstolo Paulo, nestes versos, afirma que o Espírito de Deus habita em nós, habita na igreja de Jesus Cristo. Quando alguém destrói o santuário de Deus, que somos nós, Deus o destruirá, pois nos tornamos sagrados, uma vez que o Espírito de Deus habita em nós. E nós fomos unidos em Cristo. Paulo estava dizendo isso porque os irmãos da igreja de Corinto estavam divididos entre eles, uns de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo, cada um tomando um lado, um partido, baseado em afinidades e interesses próprios. E desta forma, ferindo uns aos outros, ao invés de promoverem a unidade, estavam promovendo a desunião e destruindo vidas sagradas,
a Deus. Em uma igreja, em uma comunidade cristã, não existe lados diferentes, pois todos são de Jesus. Só Jesus é o cabeça da igreja. Só Jesus é o Senhor da igreja. No corpo de Cristo não existe raças e cores diferentes, pois todos são membros do mesmo corpo. E qualquer que ferir ou destruir um irmão, uma irmã em sua fé, será destruído por Deus, porque toda vida, todo filho, toda filha, para Deus é sagrado. Acredito que todos nós já ferimos nossos irmãos por alguma razão, e também já fomos feridos. Pecamos uns contra os outros. Ferimos o corpo de Cristo desta forma, ao ferirmos nossos irmãos. Muitas vezes, erramos em nossos julgamentos, e com isso provocamos feridas no corpo de Cristo. E muitas vezes erramos por termos tomado partidos baseados em afinidades, baseado em interesses pessoais. Precisamos urgentemente restaurar o corpo de Cristo, restaurando a partir do conserto dos nossos erros. Não podemos permanecer divididos. Isto é pecar contra o corpo de Cristo. A segunda forma de pecado contra o corpo de Cristo, contra a sua igreja, segundo o apóstolo Paulo, é o pecado que fere nossa união pessoal com Cristo, a nossa relação pessoal com Cristo. Cometemos este pecado quando pecamos contra nosso próprio corpo. Veja o que diz o apóstolo em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 17 ao verso 20. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo usa nestes versos o pecado da imoralidade sexual para nos ensinar algo que considero mais profundo do que simplesmente o pecado sexual. Às vezes nos prendemos tanto ao pecado sexual que não enxergamos o ensino que está por trás deste pecado, o princípio que o apóstolo quer nos mostrar. De fato, quando praticamos a imoralidade sexual, pecamos contra o nosso próprio corpo. Mas ao pecar contra o meu corpo, peco contra o corpo de Cristo e firo a Cristo diretamente, uma vez que estou unido a Ele, dando início então a um processo de destruição da minha relação pessoal com Jesus. O princípio ensinado por Paulo nestes versos não diz respeito somente ao pecado sexual, mas a todo pecado que cometo em meu corpo. Todo pecado
que cometo no meu corpo fere a glória de Deus, pois Ele habita em mim. Por isso o apóstolo começa afirmando que o Espírito do Senhor habita em mim e que estou agora unido ao Senhor. E que meu corpo já não me pertence mais, foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz. Pertence agora ao Senhor que fez nele habitação. Portanto, quando peco em meu corpo, eu firo a Cristo que em mim habita, ao Santo Deus que fez morada em mim. E com isso, eu vou destruindo a minha relação pessoal com Deus. E isto vale, como eu disse, para todo pecado que eu cometo em meu corpo. Porque o meu corpo, segundo o apóstolo Paulo, deve agora prestar glórias a Jesus, a Deus, que o comprou e que fez dele a sua habitação. Por exemplo, uma tatuagem não é pecado em si mesmo, mas uma tatuagem que transmite uma mensagem de rebeldia, de incitação ao ódio, ou qualquer outro valor contrário aos valores do reino de Deus, fere o corpo de Cristo. Pois seu corpo, o corpo daquele que fez a tatuagem, está anunciando algo que é contra os valores do reino de Deus, quando deveria glorificar a Deus. Portanto, posso ferir o corpo de Cristo de duas formas, segundo o apóstolo Paulo. Primeiro, ferindo a unidade produzida por Cristo na cruz, pecando contra meus irmãos. Segundo, ferindo minha união pessoal com Cristo, pecando contra meu próprio corpo, que foi comprado na cruz por Cristo com seu sangue. Cientes agora dessa realidade, nós podemos perceber que precisamos, então, realizar dois atos de restauração. O primeiro ato de restauração se refere ao pecado que cometo contra meu próprio corpo. E visa, então, restaurar minha união com Cristo. Esse é o ato da confissão de pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, então, a minha restauração com Cristo se faz através da minha confissão diante dEle. Eu declaro a Ele os meus pecados. E pecados têm nome. Eu falo claramente o que fiz, o que errei, e peço a Ele o seu perdão. E a promessa dEle é que Ele é justo e fiel para perdoar os meus pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguns de nós, muitas vezes, chega até Jesus, confessa o pecado, mas não consegue lidar ainda com o sentimento de culpa. E quando isso acontece, a Bíblia nos ensina que a gente deve buscar aquele irmão, aquela irmã que você tem uma aliança, que você confia plenamente, que não vai sair por aí falando da sua fraqueza, e confessar a esta pessoa o seu pecado. Tiago nos ensina isso. No capítulo 5, verso 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa
e eficaz. Então, quando você abre o seu coração a um irmão, a uma irmã que você confia, essa pessoa ora com você, e você pode dessa forma se sentir aliviada, como quem não carrega mais agora a culpa. Você compartilhou sua dor, seu sofrimento, a sua fraqueza. Este irmão, esta irmã vai estar orando por você também, vai andar com você também agora. E assim você vai sendo curado. Então você confessa Jesus, e se for necessário, você também busca alguém e confessa esta pessoa. Declara esta pessoa a sua falha, para que ela possa orar com você. O segundo ato de restauração se refere ao pecado que cometo contra meus irmãos, ou que os meus irmãos, né, cometem contra mim. O ato de perdoar. E neste segundo ato, eu tanto perdoo, como também sou perdoado. Jesus diz o seguinte a respeito disto, em Lucas capítulo 17, verso 3 e 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Este texto de Lucas, ele é interessante. No verso 3, ele nos ensina que nós devemos buscar a reconciliação quando alguém nos ferir. Veja, se o seu irmão pecar, então se o irmão vier e pecar contra mim, me ferir, diz o texto, repreenda-o, é uma ação minha, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe, repreenda-o. Não é brigar com ele. É mostrar para ele que o que ele está fazendo não está correto, que aquilo feriu a você. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então você toma a atitude. No verso 4, aprendemos que devemos perdoar quando o irmão vier a nós, em busca de reconciliação. E ainda que ele venha 7 vezes no mesmo dia, ainda que ele acabou de pedir perdão para você, daí ele sai, pisou na bola de novo, aí ele volta e fala, irmão, você acabou de me perdoar, mas eu pisei na bola de novo, me perdoa novamente, a Bíblia diz, perdoa-lhe. O texto nos ensina que não importa de que lado, né, de quem provém a iniciativa da reconciliação, mas ela precisa ser feita. E também nos mostra que devemos sempre perdoar, pois o corpo de Cristo não pode permanecer dividido. Em Mateus, no capítulo 5, versos 23 e 24, nós vemos as seguintes palavras de Jesus. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta, a sua oferta de adoração diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Isso nos ensina o quanto a reconciliação entre nós é importante. Um corpo de Cristo não pode estar dividido. Confessando os nossos pecados e perdoando-nos uns aos outros, é desta forma que restauramos o corpo de Cristo e mantemos a unidade da igreja. Sem a confissão e o perdão, o pecado e a culpa vai aos poucos nos destruindo e nos dividindo cada vez mais.
quando fazemos isso, confessamos os nossos pecados e nos perdoamos uns aos outros, promovemos o avivamento em nós e no corpo de Cristo. Permitimos que o Espírito de Deus nos trate e nos renove por meio de seu poder. Ao confessarmos e perdoarmos, desobstruímos, retiramos todos os obstáculos que possam atrapalhar o meu espírito de ouvir a voz de Deus e que possam impedir o agir pleno do Espírito Santo de Deus na minha vida e na vida da minha igreja, da qual faço parte. Se eu desejo viver o avivamento de Deus, viver cheio do Espírito Santo de Deus, existe ainda mais uma atitude que eu preciso realizar. Eu falo agora da santificação. Aí eu quero convidar você a me acompanhar na leitura de 2 Crônicas, capítulo 29, verso 5. Palavras do rei Ezequias aos levitas. E disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Quando o texto diz consagrem-se agora, ele está dizendo santifiquem-se agora. O rei estava ordenando que os levitas retirassem de suas vidas e do templo tudo que era impuro. Era preciso servir novamente e exclusivamente ao Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Jesus, na cruz, nos justificou de todo pecado. Jesus nos tornou justo. E por isso Paulo chama os crentes de santos. Não porque estes possuíssem uma conduta moral perfeita, mas porque a justiça de Jesus foi imputada sobre os cristãos. Em Cristo fomos santificados. Contudo, cabe a nós, a mim e a você, mantermos santos neste mundo dominado pelo maligno. Para que a nação de Israel pudesse se manter santa, diante do pecado e da idolatria, Ezequias mandou que fosse quebrado e retirado todas as estátuas e postes ídolos que haviam sido construídos por seu pai Acás, e que era abominação a Deus, conforme nós podemos ver em 2 Crônicas, no capítulo 31, versículo 1. Da mesma forma, nós também precisamos retirar de nossas vidas todas as atitudes pecaminosas e também aquelas que não são pecaminosas, mas que nos enfraquecem espiritualmente. Precisamos, agora que fomos feitos filhos de Deus, vivermos como filhos de Deus. Filhos da obediência, filhos da luz. Portanto, você que vive no adultério, conserte sua vida, abandone o adultério. Você que rouba, não roube mais. Você que mente, não minta mais. Você que trata as pessoas com partidarismo, que toma decisões baseadas nas afinidades, não faça mais isso. Pois todas as pessoas, todos são filhos de Deus em Cristo.
Você que namora uma pessoa do mesmo sexo, deixa essa relação e se conserte com Deus. Você que é racista, se converta, pois a promessa da salvação em Cristo Jesus abraça todas as raças, todas as etnias, todas as famílias da terra. Você que bate em outro ser humano, seja em uma mulher, ou uma criança, um homossexual, transexual, não se engane, você não entrará no reino de Deus violentando pessoas. Você que é corrupto, que gosta de ganhar dinheiro na malandragem, Deus vai te pegar na curva do rio, como dizia um pastor amigo. Deus vai te punir. Você que gosta de ficar falando da vida alheia, fofoqueira, guarda a tua língua. Arrependam-se, porque o reino de Deus já se mostrou. Abandone o pecado, abandone o mal, abandone as atitudes malignas e perversas. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem arrependimento, sem abandono do pecado, sem se prostrar diante de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso as seguintes palavras que encontramos em sua epístola, no capítulo 5, verso 1 ao 8. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com as palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Eu finalizo clamando a vocês: busquem a Deus de todo o coração. O avivamento de sua vida
de sua igreja, de sua comunidade, de sua casa, depende de quanto você está decidido a buscar a Deus. O quanto você deseja de Deus. Restaure sua vida. Conserte seus relacionamentos com seus irmãos, irmãs, amigos, vizinhos, principalmente com os da fé. É inaceitável que o corpo de Cristo esteja dividido, ferido. Um crente não pode aceitar viver em desavença, em animosidade, em indiferença com os demais membros do corpo de Cristo. Isso é ferir ao próprio Cristo. Tome a atitude de restaurar sua vida com seus irmãos e com as demais pessoas de seu relacionamento. Não deixe isso para amanhã. Você não pode trazer uma oferta de adoração a Deus, sabendo que existem relacionamentos que precisam ser restaurados. Abandone toda forma de pecado. Abandone tudo que te enfraquece espiritualmente. Seja santo, porque o teu Deus é santo. Viva, portanto, em santidade. Deus te abençoe. Pai amado e eterno, eu clamo a Ti nesse dia, que nos avive, que a Tua vida flua transbordante em nós, na Tua igreja, em todo o país, em todo o mundo. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para o grande avivamento que o Senhor quer realizar. Move nossos corações, nossas mentes, alinha nossos pensamentos. Faça, Senhor, com que verdadeiramente sejamos uma comunidade que possa expressar o seu amor onde estiver, onde alcançar. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor da nação, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados.
vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.